Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai os estudos de vocês? Estão gostando do curso? Hoje a nossa aula será bem interessante. Nós já tivemos muitas informações ao longo desses dias e hoje nós estudaremos o assédio moral e o dever de indenizar. Então, estudaremos que haverá sim uma responsabilização por parte do assediador, pois feriu a integridade emocional do assediado em seu local de trabalho. Já explicamos durante o curso que não há tipificação do assédio moral, mas caso o empregado venha a sofrer assédio moral, podemos fundamentá-lo nas disposições da responsabilidade por dano causado a outrem e, em consequência, haverá a obrigação do agressor em indenizar a vítima. Também podemos fundamentar na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos 5 e 10. É importante destacar o Código Civil, nos artigos 186 e 187, e ainda no artigo 927 seguintes. Ora, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vejam, amigos, o legislador foi bem além e ainda diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É importante que essa indenização esteja pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso do assédio moral que o empregado sofre em sua relação laboral, temos que observar tanto a figura do empregador, que se comporta de forma ilícita, como também dos seus prepostos, que se comportam da mesma maneira, mesmo que o empregador não tenha conhecimento. Então, pessoal, são duas situações. Na primeira, a responsabilidade é da empresa, uma vez que a agressão é do empregador, do titular, e dessa forma não temos dúvidas quanto à responsabilização em reparar o dano causado ao empregado. Na segunda, o assédio não foi praticado pela figura do chefe, do empregador, mas sim por alguma pessoa que faz parte do quadro da empresa, que pode ser algum superior hierárquico ou então um trabalhador do mesmo nível da pessoa assediada. Mas cuidado! A empresa tem a obrigação de supervisionar os atos praticados pelos seus prepostos e é responsável por todos os prejuízos que venham a causar. Vamos prestar atenção ao Código Civil em seu artigo 932, inciso 3, que diz que são também responsáveis pela reparação civil o empregador, por seus empregados, no exercício do trabalho ou em razão dele. E ainda tem mais, meus amigos. Vejam o artigo 933, também do Código Civil, que fala que serão responsabilizados mesmo que não haja culpa de sua parte. O que podemos concluir é que a responsabilidade do empregador, no caso, é objetiva, pois independe de culpa do empregador para sua responsabilização. Agora, o que nos chama a atenção é o quantum dessa indenização. Essa é uma tarefa bem difícil, a fixação do valor do dano moral para o assédio moral. Vejam, é muito difícil para o magistrado dizer o valor, pois é quase impossível que a paz daquele trabalhador seja restaurada. O bem lesado no assédio moral é quase impossível de ser restabelecido. Ora, meus amigos, imaginem em uma determinada empresa uma situação de assédio moral entre o empregado e o seu supervisor, resultando violação do direito de personalidade, pois ofende a sua honra, a sua vida e a sua integridade. Como será apurado o valor do dano na esfera psíquica? Então, nós temos que indenizar aquele trabalhador que sofreu o assédio moral e, em consequência, temos que abolir aquela atitude do empregador, para que não venha a praticar assédio com outros empregados. Amigos, para isso será analisada a intensidade da culpa do assediador, quais as circunstâncias do assédio e a gravidade da lesão. Não podemos esquecer de levar em consideração a condição econômica do assediador e do assediado, e qual o proveito que o assediador teve com a prática do assédio. É uma tarefa muito difícil calcular todo o sofrimento da vítima de assédio e a indenização por assédios morais na esfera trabalhista visa a proteção da dignidade do trabalhador. Amigos, vamos observar também a Lei 9.029 de 1995, que proíbe práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Vejamos o artigo 4º desta lei, que determina que o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório faculta ao empregado, além do direito de reparação do dano moral, optar entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante o pagamento das remunerações devidas,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, e a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Vamos observar a CLT em seus artigos 223 e seguintes. A reforma trabalhista, em seu artigo 223-G, parágrafo 1º, atribui limites para a quantificação em juízo dos danos imateriais, criando faixas de reparação segundo a natureza e gradação da lesão em leve, média, grave e gravíssima. Pois bem, para finalizar nossa aula de hoje, vamos chamar a atenção para a reforma trabalhista, já que houve uma redução no ajuizamento de ações pleiteando indenização por assédio moral nas relações de trabalho. A reforma trabalhista instituiu os honorários de sucumbência para quem não consegue provar o que alega. Então, se o juiz julgar o pedido improcedente, o trabalhador pode ser obrigado a arcar com os custos. Bom, pessoal, a nossa aula foi bem proveitosa, pois estudamos toda a parte de indenização e, no caso do assédio, existe sim o dever de indenizar. Nós citamos diversos artigos referentes ao tema e a dúvida, o receio do empregado que sofrer assédio é saber se vai conseguir ou não convencer o magistrado e ainda, no caso de improcedência da ação, terá que arcar com as consequências processuais. Foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula.